Começa agora. Subversão com Heberton Richardier. Seja muito bem-vindo ao Subversão Heberton Richardier. Milhares de pessoas são diagnosticadas todos os anos com câncer. Uma mazela que já é a segunda maior causa de morte no Brasil. E para seguir discutindo sobre esse tema, vamos conversar hoje com a Karina Leal. Olha, primeira coisa, fique despreocupado. A tosse, nesse momento, no microfone aqui, não vai pegar você em casa e não é coronavírus. Nesse meio tempo, eu já falo para você, não deixe de tomar todas as doses. Por quê? A indústria farmacêutica investiu bilhões em conhecimento, investiu bilhões, sobretudo no intercâmbio da ciência, para a gente poder ter hoje um imunizante que tem salvado vidas. A gente, quando nasce, vai lá, toma vacina. A gente, quando faz o transplante de medula óssea, como eu fiz, a gente toma a vacina. Todas, volta a tomar. Então é por essas e outras que eu quero falar para você que preserve e cuide muito bem da sua vida. E quem cuida da vida da gente melhor, se não uma pessoa especial? Ela é enfermeira por paixão e convicção. É a Karina Leal, nossa convidada de hoje, que vamos tratar sobre transplante de medula óssea e muitas histórias. Cá, seja muito bem-vinda e é um prazer enorme para mim estar com você, que foi minha primeira enfermeira de internação que eu tive quando enfrentei aquele catso do linfoma que, graças a Deus, a gente venceu, sempre junto, unido. Isso mesmo. E eu estou extremamente feliz, extremamente agradecida. Para mim foi um prazer enorme, tanto ter você no meu viver, né? É uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial que o enfermeirar me trouxe, né? Tanto para minha vida profissional. Sei que para os pacientes é ruim quando a gente fala que o enfermeirar trouxe, porque ninguém quer estar num hospital, né? Seria muito melhor a gente conhecer as pessoas ao longo da vida num hotel, num barzinho, mas essa foi a profissão que eu escolhi. Então, a maioria, eu tenho muitos amigos que hoje o enfermeirar me trouxe. E você é uma pessoa muito especial e eu estou muito feliz em estar participando com você desse seu projeto. Eu fico muito feliz e, sobretudo, eu lembro do primeiro dia que a gente se viu. E, afinal de contas, eu tinha já passado por umas 5, 6 biópsias, um linfoma de difícil diagnóstico, e chega uma hora, eu suava 6, 7 vezes, trocava de roupa, de pijama à noite, de sudorese, e chega uma hora a gente falta até esperança um pouco, a gente fica meio rebelde, porque é enfrentar um desconhecido, E quando começa a quimioterapia, que afinal de contas ela vence todo tipo de câncer, só que antes ela mata a pessoa, tão tóxica que ela é. Então tem que ter um limite e tal. E eu te conheci nos momentos mais difíceis da minha vida. E você com o seu jeito humano, que eu acho que essa é uma das maiores virtudes. Quando você é profissional, e é profissional por amor, por dedicação, por aquilo que você gosta. E você é uma pessoa iluminada. Não poderia ser diferente hoje, senão a gente conversar sobre isso. E afinal, aquele nosso primeiro encontro foi um momento que muitas pessoas passam para o primeiro encontro com a enfermagem. Anjos, verdadeiros anjos, vide aí, linha da frente de Covid, tudo que tem feito, tudo que tem ajustado, tem colocado a vida em torno disso. Foi um momento de grande travessia, né? Lembro bem e estou nesse caminhar já há 25 anos, né? Agora, dia 13 de dezembro, eu completei 25 anos dessa minha formação. Aniversário de Bragança, 13 de dezembro, inclusive, se não me engano. E aí, eu decidi essa caminhada, eu tinha 12 anos, né? Eu ouvi dos 2 aos 12 anos, dentro da minha casa, a minha mãe falando dos anjos de branco. E eu ficava imaginando quem seriam aqueles anjos de branco que minha mãe tanto falava, né? Eu tive uma irmã que passou por esse processo da leucemia, e minha mãe falava desses anjos de branco, e eu ficava imaginando, meu Deus, será que tem anjos lá no hospital mesmo, na minha inocência de criança? E aí, quando a minha irmã partiu, eu fui buscar a fundo com a minha mãe quem eram aqueles anjos, porque eu não participava da vida da minha irmã lá no hospital, já que ela fazia tratamento numa cidade fora. E aí, quando eu decidi fazer a enfermagem, todos os meus projetos eram relacionados à oncologia, porque eu queria
ser aquilo que a minha irmã teve ali atrás, né, no seu processo de cuidar. E aí eu fui buscar o que era ser enfermeiro. E aí... A sua irmã foi diagnosticada com leucemia, tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos de idade. Foi em anos. 1976 isso. Lá no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, que ela fazia o tratamento dela. Os médicos deram 3 meses de vida para ela. E naquela época a gente não tinha muita coisa, a gente não tinha transplante de medula ainda aqui no Brasil, a gente quase não tinha tratamentos que a gente tem hoje, né? E aí minha mãe partiu para o lado da fé. E aí minha mãe foi em busca de tudo aquilo que falavam para ela, de um padre, de um pastor, de um benzedor, de simpatias. E com isso a minha irmã foi vivendo, minha irmã ficou conosco ainda 10 anos. A fé ela é uma coisa impressionante, porque ela, acima de tudo, além de dar esperança para todos, ela conecta a gente numa energia positiva. Eu vivenciei essa questão da gente poder, primeiro, receber a solidariedade das pessoas, em gestos simples, seja com uma água benzida, seja com uma oração, e parece que não, mas isso faz parte de um processo de revigoramento, porque você enfrentar o que tem de enfrentar, eu acho que a fé ela é indispensável. Indispensável, e assim, a gente vê muito nítido o quanto isso melhora, né? A gente vê a melhora tanto no paciente, a gente vê melhora no ambiente, a gente vê melhora na harmonia do paciente com o tratamento em si, porque se você não tem isso, se você não acredita naquilo que está sendo feito para você, vindo de uma energia positiva, você não consegue absorver tudo aquilo ali, você não vai ter melhor. E a gente vê muito nitidamente isso. Quando a gente tem pacientes que, lógico, eles passam pelo processo de negação, né? Quando você receber um diagnóstico, você tem câncer. É difícil. Ainda muito difícil. Tem o estigma ainda da morte, do medo, das apreensões, da mudança de visual, de tudo. A minha mãe não fala para câncer. Então, minha mãe também não falava naquela época, né? Então, quando você tem esse lado presente às vezes não precisa nem ser, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, cada um dentro daquilo que acredita. Se eu acredito só nas palavras boas, na energia positiva, você sente isso dentro de um quarto quando você está levando, que seja uma quimioterapia, qualquer medicação para esse paciente. Então você sente a melhora desse paciente e tem pacientes que querem ficar com a janela fechada, não quer que você acenda a luz, não quer que você converse, ele tampa, quando você instala a quimioterapia, ele tampa com pano aquilo ali. Você vê que são pacientes que têm um lado mais... Um luto, né? Resistência. Negação. Eles recebem isso de uma forma não tão boa e a gente vai vendo que esse paciente não tem um caminhar assim muito, muito bom assim dentro. Lógico que não é uma coisa boa a gente fazer a quimioterapia. Sim. E tudo mais, mas eu acho que quando você aceita que você acredita naquilo ali, se torna um pouco mais leve. Mas sabe como que eu conduzi isso? Eu queria compartilhar isso com todo mundo, porque é muito interessante. Primeiro que quimioterapia não é uma droga que te mata. O limite é a dose. E aquilo ali é extremamente calculado, é seguro. Exatamente. E, sobretudo, o que acontece? A gente está enfrentando um inimigo que a gente não vê. O câncer você não consegue pegar, você não consegue, principalmente nesses líquidos, né? Que é líquido que falam, não é isso? Que é o leucemia, linfoma. Ele é um câncer hematológico, isso, que a gente chama, né? Porque ele vem desde lá, é um câncer hematológico porque a gente tem, para as pessoas entenderem melhor, a gente tem a nossa fabriquinha do sangue, que é a medula óssea, né? Essa medula óssea, ela fica dentro dos ossos. Quando a gente nasce... então ele fica nas costas. Primeira coisa que a pessoa pergunta... aquele negócio, ele fica no meio da coluna. Tanto é que as pessoas ainda falam, muitos ainda não vamos ser doador de medula, a pessoa fala, não, como que eu vou ficar sem minha medula? As pessoas vão tirar minha medula e vão passar para outra? Não é isso. Nada mais é do que sangue. Sangue, tá? Puramente sangue. As células que tem ali no sangue. Então a gente tem a nossa fabriquinha do sangue,
que é a nossa medula óssea, um tecido esponjoso, o tutano. Sim. Que fica dentro dos ossos, tá? Aquele Quando a miolinho gente ali, aquela nasce, todos os nossos órgãos, todos os nossos ossos fabricam um sangue. Conforme a gente vai amadurecendo, somente os ossos mais chatos, os ossos mais largos é que continuam com essa função, né? Geralmente aqui na nossa crista ilíaca, aqui o nosso osso da bacia, Fêmur, aqui né? o fêmur e um pouquinho aqui do osso do mediastino, tá? Então essa fabriquinha começa a ficar com defeito. Deu As problema. célulazinhas ali de dentro começam a ter defeitos. E na verdade é um acaso, né? Porque isso daí é um azar, na minha opinião, que deu ali, pum, Sim. e se vira nos 30. A gente tem algumas linhas que, lógico, por exemplo, a gente sabe que cânceres de boca, de garganta, essas coisas estão relacionadas às vezes aos nossos hábitos. Câncer de intestino, câncer de estômago, hábitos alimentares. As leucemias, os linfomas, a gente sabe que tem vírus que podem levar, por exemplo, ao caso dos linfomas. Sabe o que muito me assusta? Que é o seguinte, hoje em dia a gente tem alguns sintomas, você vai lá no Google, no Katsu do Google, entra lá, dor de cabeça. O primeiro negócio que me aparece, parece que é câncer. Porra, cria uma comoção. Às vezes eu vou na casa de um conhecido e tal, a pessoa chega pra mim, primeiro porque a gente passou já, fala assim, Eberton, estou com uma dor e dei uma olhada. Porra, não vai devagar, não é assim também, né? Porque hoje em dia também tem uma indústria, porque você falou, eu lembro quando eu estava doente, saiu aquela pesquisa que salsicha, linguiça dava câncer. Poderia dar câncer, não que dava. E aí o que aconteceu? Naquele episódio eu falei, não vou mais comer como se uma pessoa que tivesse com câncer pudesse ter outro câncer, né? Não sei se é possível desenvolver dois ao mesmo tempo. Mas aí eu virei e falei assim, daqui a pouco você começa a olhar tudo tá lá. Não, isso daqui pode... E não é só isso, é multifatorial, né? Sobretudo é multifatorial, né? Sim. E só respondendo a isso que você falou, que a pessoa pode ter 2 cânceres, a pessoa pode ter 2 cânceres. O raio pode cair no mesmo lugar 2 vezes? Pode. A gente está com um paciente lá agora, ele tem tumor de testículo e um linfoma. Mas é uma coisa que eu não consigo imaginar. E a gente tem muito pacientes que fazem tratamentos quimioterápicos e que tem o aparecimento de uma segunda neoplasia advinda desse tratamento quimioterápico realizado. Por isso que o tema é complexo e não dá para ficar restrito no A gente Google, sabe, por exemplo, pacientes que fizeram transplante hepáticos, transplantes renais, que fazem uso de imunossupressores por muito tempo, que pode levar ao aparecimento de linfomas. Então a gente pode estar relacionados a outras causas, mas assim, a gente não tem uma causa muito específica do aparecimento do linfoma, da leucemia, não é como nos outros cânceres que a gente tem uma causa já mais assertiva, fumou, vai ter câncer de tal, bebeu, vai ter... Não é uma regra. Não é uma fixa. regra. E sabe o que eu acho muito importante, que eu queria registrar? A gente falou um pouco da importância da pessoa aceitar o diagnóstico, encarar o diagnóstico. A quimioterapia ela é um remédio, sobretudo. Algumas pessoas falam, veneno, remédio. E eu li um livro muito interessante, chamado O Imperador do Mal, que ele trata sobre toda a linha oncológica, como que ela foi descoberta e tal. E, se me falha a memória, Sidney Farber, que desenvolveu a quimioterapia a partir do conceito da bomba de mostarda da Segunda Guerra Mundial. Sim, isso mesmo. Então... seja da onde, independente do que surgiu, independente de qualquer coisa, isso salva vidas. Eu sou um exemplo disso. E eu queria te falar sobre a questão, hoje no Brasil nós temos 5.419.941 brasileiros, tem que falar até o número exato, que são doadores de medula óssea. Pessoas como eu, que eu fiz um transplante autólogo, e que eu sei de mim para mim mesmo. O Brasil tem o 3º maior banco com financiamento exclusivamente público, ou seja, é o SUS, o Sistema Único de Saúde, lá da Constituição de 88, que está aí garantindo esse fôlego. Cara, qual que é a importância das pessoas terem a conscientização? Porque você compartilhou com a gente que a sua irmã, por exemplo, ela não tinha oportunidade de ter um transplante de medula naquela época, que te levou a ser um anjo de branco. Na época, o transplante ele ainda é uma coisa recente, né? Por isso tanto preconceito. Por mais que já começou desde de 1800 a se ter a experiência sobre
sobre transplante, mas naquela época eles faziam via oral e depois começaram a testar em animais e tudo mais. No ser humano, o primeiro que deu certo, que foi em 1969, nos Estados Unidos, né? No Brasil, o primeiro transplante foi em 79, em Curitiba, né? E depois na década de 80, quando foi para o INCA e vieram aqui para São Paulo, a C. Camargo e tudo mais. Naquela época, minha irmã não teve essa chance, né? E eu lembro que a gente estava fazendo rifa para a gente poder levá-la talvez para os Estados Unidos para ver se a gente conseguia reverter isso tudo. E hoje a gente tem isso em vários centros aqui no Brasil, né? A gente tem dentro do INCA, no Rio de Janeiro, a gente tem os 2 registros, tanto dos doadores, que é o REDOME, quanto dos receptores, que é o REREME, né? Então, todo paciente, quando ele é internado com o diagnóstico de leucemia, antes de eu saber o subtipo dessa leucemia e tudo mais, eu já coleto uma amostra de sangue deste paciente, já inscrevo ele no registro de receptores e eu começo uma busca dentro da família deste paciente, independente se ele vai fazer transplante ou não. Primeiro eu vou fazer todo o esquema que a gente tem de quimioterapia, né? Se vai dar certo ou não, é só a historinha que esse paciente vai nos contando ao longo dos seus dias. Então, se esse paciente vai precisar ou não, a gente ainda não sabe. Mas eu não posso deixar só para quando ele for realmente precisar, porque às vezes pode ser tarde. Então, eu já começo uma busca dentro da família deste paciente, eu convoco os irmãos desse paciente. Não tenho irmãos, pai e mãe. Não tem, a gente lança esse paciente para o banco. E aí né? procura no mundo, e aí, não é isso? No mundo. Isso não fica só restrito ao Brasil. Para a gente achar um doador no Brasil é bem mais complicado. Por quê? Porque a gente tem uma miscigenação muito grande. Enquanto a gente tem uma mistura de raças muito grandes aqui, se torna mais difícil a gente achar. Eu estava pesquisando, a chance de compatibilidade é 1 para 100 mil. Exatamente. Eu moro numa cidade pequena, numa cidade média, chamada Bragança Paulista, tem 160 mil habitantes, ou seja, é como se uma pessoa daquela cidade pudesse ser quantos seu doador desenvolvem, acaba desenvolvendo a doença. Eu só falei uma coisa que eu falei que tinha muito preconceito com relação ao transplante, à medula, doação de medula. Só uma correção, é o preconceito. Porque, afinal de contas, tem muito tabu ainda como a causa oncológica. Tem. E às vezes as pessoas, por exemplo, ela pensa que vai tirar um pedaço do osso dela. Então eu queria te fazer 2 perguntas. Uma pessoa, ela pode doar medula mais de uma vez depois que ela fez o cadastro? E como que ela faz? E se tem alguma entidade que hoje traz esclarecimentos, informações para essa parte de... A pessoa pode doar a medula quantas vezes forem necessárias. Então, por exemplo... Sem prejuízo para a saúde dela. Sem prejuízo para a sua saúde. saúde. Sem medo de ser feliz. Sem medo Salvar de ser vidas. feliz. A gente vai doar uma amostrinha de sangue, tá? Como se fosse fazer um exame comum no laboratório. A gente vai doar uma amostrinha daquele sangue. Esse sangue, ele é encaminhado pro REDOME, tá? E ali fica lançado os seus dados. É importante dizer que quando eu busco um doador de medula, eu não estou buscando um paciente que é A positivo, B positivo, O positivo, O negativo. Não é a tipagem sanguínea que vai determinar se aquele paciente é compatível. Eu preciso de uma histocompatibilidade de antígenos leucocitários. Então é muito mais complicado. O famoso HLA. É bem mais complicado. Eu vou fazer... O nome é complexo, mas a tarefa... Isso. Eu vou fazer como se eu achasse ali um espelhinho que realmente batesse todas as informações genéticas ali. Eu preciso que isso daqui seja completamente compatível geneticamente para mim fazer o transplante. Quanto mais pessoas serem doadores, maior a chance de isso. encontrar. Por que eu preciso que isso seja completamente compatível? Porque quando eu transplanto esse órgão, o meu corpo reconhece
esse corpo. Aliás, o seu corpo, que está sendo transplantado em mim, vai reconhecer o meu corpo como um campo estranho. E ele começa a atacar o meu corpo. Então, para que eu não tenha essa rejeição... Tá. Que é gravíssima, né? Pode Gravíssima, levar a pessoa a óbito. sim. Para que eu não tenha essa rejeição, eu preciso desta compatibilidade. Tá? Então, eu faço essa amostrinha de sangue. Não dói. Não vai ficar manco, não vai não ficar tem nada anêmico, disso. não vou tirar todo o seu sangue, não vou tirar um pedaço do seu osso, não é uma cirurgia, é como se fosse uma transfusão de sangue depois comum. O que eu preciso? Quando, por exemplo, Eberton, você é doador lá nos Estados Unidos. Você vai passar por uma série de avaliações, a gente vai fazer uma bateria de exames, sorologias, para ver se você não tem nenhum risco infeccioso que possa passar para aquela pessoa que está recebendo essa medula. E aí eu vou fazer essa compatibilidade. A gente vai passar um catéter venoso. A não ser que você tenha 2 veionas muito grandes, porque eu vou tirar sangue e passa por uma máquina, ela coleta somente as células que são... Então, para deixar bem claro, não é cirurgia. Não é uma cirurgia. Não é aquela coisa que a pessoa... É como se eu fosse fazer uma transfusão de sangue. É isso. E, aliás, eu queria aproveitar isso. o gancho para dizer o seguinte. Eu que precisei de doação de sangue, eu quero te falar que ao longo da vida a gente pede muita coisa para os outros. Pede desde roupa emprestada por irmão, carro emprestado, você pede dinheiro emprestado, mas nada mais intenso quando você pede o sangue emprestado, o sangue doado, na verdade, e a medula óssea. E é nesse momento que eu faço um apelo mesmo, porque tem muitas pessoas que estão precisando, que estão ali lutando, porque a gente falou de quimioterapia, falou de todo o ciclo do paciente, desde ele aceitar o diagnóstico, mas é sobretudo, às vezes, é o seu tipo de sangue, da sua medula óssea, que vai fazer diferença, não põe em risco, nenhuma hipótese vai pôr em risco a sua saúde, até porque a sua saúde, sobretudo, ela é preservada. Mas eu queria falar uma coisa. O primeiro dia que eu internei, cara, você fez como que é pia-terapia? Como que é? Pia-terapia. Que a Karina Leal, essa cidadã, ela chega, ela encosta na pia, e aí, meu cara, aí você sabe realmente, se vira nos 30 do que é o que você vai passar e tudo mais. E ela, na época, me falou uma coisa que me marcou. Abriu um pacote de bolacha, imagina falar isso para um gordinho. Vai comer tudo. Porque o meu tipo de tratamento não podia ser coisa de verdura, legumes, não. Tinha que ser industrializado e tal. E aí, cara, hoje tá feito o desafio. Tá aqui a marca que ela gosta, chocolate. Agora eu posso, de biscoito, eu posso agora muito bem chegar aqui, preste atenção, abrir o biscoito aqui, que agora parece que as embalagens vêm com menos conteúdo e mais preço, né? Alguma coisa assim. Agora eu posso largar o biscoito à vontade, não tem mais esse risco. É isso, né? É isso aí. Aqui, olha, vou ser bem sincera, quando esse menino chegou pra mim no quarto, lembro perfeitamente, ele veio lá das 5 biópsias, com diagnósticos ainda indefinidos. Eu falei, esse cidadão vai me dar um trabalho. E ele tem todo esse jeito, né, dele falar e esse vozeirão todo. Eu falei, ele não vai seguir metade das coisas que eu vou falar pra ele, porque a gente é a bruxa ali na hora, né? A gente deixa de ser o anjinho de branco ali pra ser a malévola ali, que a gente vai falar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E a bolacha, as coisas eram uma dessas coisas, porque ele era gordinho, gostava de comer comida de fora, e aí vai passar só comer a comida do hospital, bolachinha Maria com chazinho de camomila. Cá entre nós, bolacha comida de hospital, não é aquelas coisas não, viu? Mas a gente falava sobre a bolacha porque realmente a gente não pode, né? Depois da gente tampar a bolacha e a gente ficar exposta a essa bolacha, ou você comia tudo, ou outra pessoa eu faço ia o sacrifício, comer agora não, o eu posso deixar. Né? E quem me apresentou essa marca aqui foi você. Aí me fez ir, porque na época na Mas loja ele era americana, safado, levava malas de comida escondido da gente.
E aí descobriram fazer uma vistoria no meu guarda-roupa lá no hospital. Olha, eu sofri, viu, gente? Essa história aí, mas foi... As roupinhas dele eram... Um dia eu cheguei, a mala dele estava exposta lá em cima do sofazinho e a mala completamente arrumada, as roupinhas todas embaladas. Lógico que a gente dá orientação que a roupinha tem que ser passada e tudo mais, mas deram um capricho. E aí ele falou que Sérgio, o cunhado dele tinha comprado uma máquina para embalar as roupas dele, para não ter nenhuma contaminação e tudo mais. Não, o Sérgio casando ali, as crianças, cuidaram muito bem de mim, a Nath, e era uma coisa, tipo, rigorosa. A Nath era a pessoa fundamental, né, filha? Era a risada, era um quarto... Era o quarto dos sorrisos, o quarto da comilança, porque... Vamos agora, né, falar a verdade, quando a gente estava com fome, a gente sabia onde é que tinha comida, né? Então a gente ia lá com aquela cara de... Tinha, pra todos os gostos, tinha um cachorro armazém. molhado, querendo uma bolachinha, uma pizzinha, quando a médica dele liberou, que foi uma festa que a gente comeu Pizza Hut. Nossa! E diga de passagem, na cidade onde eu moro, que é Bragança, não tinha Pizza Hut. Estava no Hospital São Paulo, e pra entrar com a Pizza Hut no hospital... Que delícia. Adrenalina e emoção pro paciente oncológico. Isso dentro do transplante de medula, tá, gente? Foi ali. Mas sabe que eu acho que esse clima que a gente tinha de sinergia, de você passar a instrução correta, de você acompanhar com todo o seu conhecimento profissional, eu acho que você, sim, é um anjo de branco, um anjo presente na vida de muitas pessoas que, assim como eu, venceram o câncer, estão vencendo e vão vencer. Que eu acredito que essa doença, cada vez mais, a gente vai ter a imunoterapia e tantas outras vindo que salvarão vidas. Cada vez mais eu sigo apostando na ciência, porque ela sobrevive a qualquer barreira. E você, cá, para mim, foi essencial. Com o seu jeito espontâneo, com o seu jeito alegre. E você conseguiu expandir a alegria que tinha no quarto para poder conectar famílias e conectar histórias. Eu lembro que eu estava no transplante e aí, de repente, um dia... Chegou um cidadão lá. Rapaz, o cara era alto, mas chegou assim, todos os protocolos de segurança, que a Karina é Caxias, esse negócio. E aí ele chegou e me deu um livro, eu gosto muito de ler, que foi Na Natureza Selvagem. E porque eu levei no transplante alguns livros para ler e tal, e ele veio com todo o protocolo. Eu lembro, dizem assim, você esquece o que as pessoas fizeram, você esquece praticamente tudo, menos do jeito que elas te tratam. E esse episódio para mim foi muito especial porque ele trouxe embalado no saquinho que já estava todo esterilizado. E se nos pequenos nos detalhes que você encontra Deus, nos detalhes que você encontra o milagre, eu acho que em toda aquele cuidado que você tem com todos os pacientes, esse amor, essa entrega, posso te falar que a sua irmã, todos os pacientes que passaram pelas suas mãos, tantos como eu, que estou aqui firme, nós temos muito orgulho de você, porque você traz luz para os quartos. E eu gostaria de encerrar esse nosso episódio com uma mensagem de muito carinho e dizer para todo mundo ser luz na vida de alguém. E esse ser luz é você poder ouvir histórias, compartilhar e, sobretudo, se possível, doe medula e doe sangue. Você vai fazer a diferença na vida de quem precisa. É isso aí. Muito obrigado, Cá. E a gente se vê no próximo episódio, toda quinta-feira. E olha, e essa imagem que ela falou do quarto, da comilança, eu vou deixar algumas imagens no meu Instagram, que está lá como TBT, para você poder conferir. Muito obrigado, Cá. Obrigada a você. Foi muito bom participar disso tudo e eu quero que as pessoas não tenham mais a imagem daquela enfermeira que a gente sempre via no hospital, colocando uma mãozinha assim do silêncio, porque todo mundo achava que o enfermeiro é a pessoa mais brava que tem no hospital. Muitos têm medo. Ah, lá vem a enfermeira. Não, a enfermeira, ela precisa, essa parte de acolhimento que você falou, ela é extremamente necessária, porque você precisa criar vínculos com o paciente, você precisa criar a confiança com esse paciente, porque lá fora ele vai ter que fazer por ele.
nem sempre vai estar ali para mim te levar o remédio, para mim fazer as coisas. Então, se eu não passar isso para você no sentido de acolhimento num primeiro momento, abraçar, você é uma pessoa que veio dali de fora com todos os seus sonhos, com toda a sua vida, e de repente eu te tirei da sociedade, te coloquei dentro de um quarto, falei que você tem um diagnóstico ali e vou te encher de medicações. Então, se eu não fizer com que esse momento seja extremamente leve, que seja harmonioso, eu não vou conseguir nada do meu trabalho. Não vai ter razão de eu sair da minha casa, de eu deixar minha família e eu ir ali compartilhar isso com você, né? Então é muito gostoso e eu faço, não é por amor, é com amor. E muito amor, diga-se de passagem. E muito obrigado. Obrigada Você é a coisa mais fofa, linda, e a gente segue aqui juntos. Pessoal, vamos nessa. Abração, obrigado.